Olá, crianças, catequistas, famílias e todos que acompanham o canal Infância e Catequese aqui no YouTube. No vídeo de hoje, vamos falar sobre o Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal é composto por três principais momentos. No primeiro dia, Cristo se entregou por nós. No segundo dia, Cristo entrou na morte. E no terceiro dia, Cristo venceu a morte. O primeiro dia do Tríduo começa na quinta-feira à tarde e vai até a tarde da sexta-feira, porque para os judeus o dia começa ao entardecer. Jesus se entrega ritualmente na Quinta-feira Santa e fisicamente na Sexta-feira da Paixão. É a mesma entrega, porém de dois modos. Primeiro, ritualmente, para que a Igreja possa repetir isso historicamente, e também ritualmente enquanto o mundo existir. Nesse dia, em nosso coração, em nossa mente, deve estar a frase: Cristo entregou-se por mim, por amor a mim. Nesse dia se recorda o mandamento do amor, o servir, através do lava-pés. O sacramento do amor, através da instituição da Eucaristia, e o ministério, em função da Eucaristia e de fazer da comunidade uma comunidade de amor, o ministério sacerdotal. A celebração deste dia tem um tom festivo, mas sereno. O sacrário fica aberto sem o Santíssimo Sacramento, pois nesse dia só se comungam as hóstias consagradas nesse dia. Depois da homilia, acontece o lava-pés, que é para nós exemplo de serviço, exemplo de doar-se a ponto de dar a vida. Quando Jesus diz a Pedro: Se eu não te lavar, não terás parte comigo, é como se Jesus tivesse dito: Se eu não te lavar, Pedro, se eu não morrer por ti, tu não serás salvo, tu não terás parte comigo. Assim, Jesus instituiu o mandamento do amor. Amarás o teu próximo como eu amei. Cristo é o modelo, a medida e o critério do amor. Em seguida, acontece a consagração, revivendo também a última ceia, como em toda missa. Porém, recorda-se que foi nesse dia que Jesus deu a vida por nós, que entregou-se no pão e no vinho, instituindo assim a Eucaristia. Nesse dia, consagra-se as hóstias para a quinta-feira e para a sexta-feira. Ao encerrar, sem a bênção final, leva-se as hóstias consagradas a um local onde ficarão em exposição para adoração. Descobre-se o altar, se esvazia a pia de água benta e a pia batismal, retira-se a cruz, o cobre com tecido. Sexta-feira, durante o dia, ainda é o primeiro dia do Tríduo. É dia de jejum e abstinência de carne. A abstinência de carne quer dizer que não se come bichos de sangue quente, não se come mamíferos, não se come aves, come-se peixe, ou ovo, ou nada. Já o jejum sugerido pela Igreja é fazer apenas uma refeição completa nesse dia. As outras duas é bem leve. Faz-se isso lembrando o que Jesus disse. Dias virão em que o noivo lhe será tirado, então jejuarão. Na quinta-feira, à noite, recordamos que Jesus se entregou ritualmente no pão e no vinho. Na sexta, Jesus se entrega fisicamente na cruz. Sexta-feira Santa é o único dia do ano que não se celebra a missa, apenas a celebração solene litúrgica da Paixão. Nada de flor, nada de ornamentação. O altar permanece descoberto. A cor é vermelha. O padre e os ministros ordenados entram e se prostram diante do altar. E daí já começa com a oração. Não tem em nome do Pai, não tem nada. Segue com a liturgia da palavra, porque só a palavra pode explicar o sentido da paixão de Cristo. Só a palavra pode explicar que ali não foi o fim,
mas o começo da salvação do mundo. E em seguida vem a adoração da cruz. Cobre-se a cruz e aos poucos vai descobrindo e diz: Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. A igreja responde: Vinde adoremos. E se canta os lamentos do Senhor. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós. Em seguida, vem a terceira parte do rito desse dia, a comunhão, com as hóstias consagradas na quinta-feira. Esse é o único momento em que se cobre o altar. Comungamos na Sexta-feira Santa porque adoramos um Deus que está vivo no meio de nós, e não um Deus morto, como alguns dizem. Celebramos ritualmente a morte de Jesus na Sexta-feira Santa, mas sabemos que ele está vivo em nosso meio. Depois da comunhão, se guarda novamente o Santíssimo, e assim termina o rito sagrado da Sexta-feira Santa. Com o altar descoberto, continua-se em silêncio. O segundo dia do Tríduo Pascal começa no entardecer da sexta-feira e vai até o sábado. Esse é um dia de profundo silêncio, para nos dedicarmos à meditação e oração. Nesse dia, pode continuar a fazer jejum e abstinência até a tarde. Na mente de cada um de nós e em nosso coração deve continuar a frase: Cristo entregou-se por mim, por amor a mim. O terceiro dia do Tríduo Pascal começa no entardecer do sábado e vai até o domingo. Nesse dia, continuamos a celebração que começou na quinta-feira. É a festa mais importante de todas. A Vigília Pascal é a mãe de todas as vigílias. É a principal liturgia do cristão. Ela é composta de 4 partes: liturgia do fogo, liturgia da palavra, liturgia batismal e liturgia eucarística. Inicia com a liturgia do fogo. Começa no escuro para lembrar a morte, onde a humanidade toda se encontra antes da ressurreição. O padre abençoa o fogo novo e prepara o círio pascal, porque o círio é a imagem de Cristo. Isso mesmo, na liturgia, a imagem do Cristo ressuscitado é o círio pascal. Porque o Cristo ressuscitado não está mais limitado à nossa aparência. Cristo é a luz. 3 vezes o padre canta: Eis a luz de Cristo. Chegando ao presbitério, o padre ou o diácono canta o pregão pascal. Começa a liturgia da palavra, com 9 leituras. A primeira leitura é sobre a criação do mundo. A segunda, o sacrifício de Isaque. O terceiro, a travessia do Mar Vermelho. A quarta e a quinta leitura são do profeta Isaías. A sexta, do profeta Baruque. A sétima, do profeta Ezequiel. A oitava é uma epístola. E a nona é o Evangelho. Além dessas leituras, tem os salmos e depois do Evangelho tem a homilia. Em seguida, acontece a liturgia da água, ou liturgia batismal. Se não houver ninguém para batizar, apenas se renova o batismo de todos que ali estão, aspergindo com água. Na noite da Vigília Pascal, o padre pode realizar a crisma junto com o batismo. E por fim, acontece a liturgia eucarística. Participar do Tríduo Pascal é a oportunidade de recordar importantes acontecimentos para nós cristãos. Porém, a Páscoa de Cristo não foi há mais de 2000 anos. A Páscoa é hoje. Cristo ressuscitou hoje. Feliz Páscoa!